dia. Fico feliz de que hoje, no dia de 3 mártires sacerdotes, nós possamos pedir a Jesus que não chore sobre nós, a não ser de alegria. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a identidade e a afetividade. A nossa identidade sacerdotal e a nossa afetividade sacerdotal. Mas nós vamos fazer isso dentro de um contexto bem mais amplo, para que nós possamos talvez nos colocar na nossa realidade, dos nossos limites, da nossa fraqueza, etc. Já peço perdão desde agora. Isso é uma parte do fio de ouro e do curso de maturidade humana. E só a parte de afetividade precisa de umas entre 6 e 8 horas de ensino. E a parte de maturidade humana, essa parte que nós vamos fazer, ela precisa de 2 horas. Eu vou correr um pouquinho e misturar um pouco, vou dar logo a vocês as fontes, para a gente não ficar muito preocupado. A fonte principal é Teresa de Jesus, que fala das áreas do ser, e as define, ela chama de potências, potências da alma. Santa Teresa e São João da Cruz usam mais ou menos a mesma terminologia e mais ou menos a mesma definição. Então, e Santo Agostinho nas Confissões, uma leitura antropológica e psicológica feita por Amedeo Cecchini, que é o psicólogo da vida consagrada que nós todos conhecemos, que leu as Confissões de Santo Agostinho a partir do que se chama um método histórico-genético. É uma metodologia que não dá tempo muito de explicar, mas que também conseguiu detectar em Santo Agostinho um pouco da ação, vamos dizer assim, da nossa um pouco a ação, a maneira de agir da nossa psique. Eu digo nossa psique enquanto pessoas consagradas, Pronto, agora vocês não podem olhar para mim. E finalmente, eu tive... era mais bonita aqui. Finalmente, a experiência do meu primeiro diretor espiritual, que se chamava Frei Felipe Fevô, era um jornalista, um missionário jesuíta, e hoje eu fico muito feliz de poder, de certa forma, homenageá-lo. Tenho muito carinho por ele. Evidentemente ele já faleceu, mas ele era jesuíta, e é muito bom poder saber que no dia de 3 mártires jesuítas, essa herança que o padre Felipe me deu em 75, 76, possa ainda estar sendo útil. Então são essas 3 coisas um pouco misturadas, tá bom? São essas as fontes. E evidentemente a experiência que a gente vai acumulando com o fio de ouro. Bom? Dispostos? Prontos? Bom courage! Cadê o padre francês? Bom courage, Bom courage, quer dizer, meu povo, tenham coragem, porque o negócio vai piorar. Então, ontem nós vimos um pouco as necessidades da cura interior e do que é realmente a cura interior. Eu vejo muitos padres resistentes a qualquer processo de cura interior devido ao que viram e veem, às vezes, nos lugares por onde viajam, nas dioceses. O meu principal objetivo ontem foi dizer para vocês, pessoal, a cura interior é caminho de santidade. É tirar do meio aquelas coisas que humanamente barram a minha caminhada para Deus.
aquelas coisas que me impedem de amar. Eu fiz o nome do arquivo recente, Áreas do Ser. Tá? Então, aquilo que me impede de viver a caridade, seja a caridade com meu irmão, que está aqui do meu lado, minha mãe, meu pai, meu paroquiano, seja a caridade pastoral mesmo, né? Caridade pastoral que me empurra para as periferias existenciais, como o Papa tem pedido tanto, que me empurra para servir os meus irmãos, que me faz uma igreja de saída, que me faz um evangelizador. A falta de cura interior, não é? Ela pode me trazer, olha para mim, gente, agora a flor que você já viu, né? Ela pode trazer para mim bloqueios sérios, empecilhos sérios, que ou me levam a pecar, faltando com a caridade para com meu irmão, ou me paralisam na minha ação evangelizadora, ou me paralisam no meu relacionamento com Deus, né? Na minha oração, na minha lexo, ao ministrar os sacramentos, ao atender as confissões, no relacionamento com os meus irmãos, no relacionamento comigo mesmo, no relacionamento com o criado. Então essas coisas, essas pedras enormes de cura interior, de falta de cura interior, que a nossa humanidade vai nos colocando ao longo da nossa vida, e que são curadas sim, pelo Senhor ressuscitado, sim, hoje sim, e que nos libertam para amar quando essas pedras são retiradas do nosso caminho, ou, como diz Santa Teresinha, quando eu as arrodeio. Essa é uma palavra bem cearense, né? Arrodear, vocês entendem o que é arrodear? Todos entendem? Os sulistas também? Arrodear é quando eu vou arrodear esse espaço do chão. Ou seja, eu faço uma volta de 180 graus e continuo, ou eu faço uma volta de 360, enfim. O ângulo aí você decide. Mas Santa Teresinha dizia, né? É logo o Padre Sérgio, é o grande ministro de cura interior, viu? Esse é bom. Pense, pena que ele vai embora. E graças a Deus que ele possa pregar mais tranquilo. Então, Santa Teresinha dizia, quando eu vejo uma pedra no meu caminho, eu sei que eu sou muito pequena para subir naquela pedra. Então eu arrodeio aquela pedra. Eu ando em torno daquela pedra para seguir no meu caminho. Há pedras que o Senhor vai deixar. E a gente vai ver isso de tarde, se Deus nos permitir. Há pedras que o Senhor vai deixar. São os famosos espinhos na carne que a gente generaliza, né? O que vocês vão perguntar a São Paulo quando chegarem no céu? É a primeira pergunta. Qual é o espinho da carne? Pelo amor de Deus, meu filho, me diga. Né? E eu acho que nós vamos descobrir que São Paulo, na sua genialidade, né, na sua inspiração, não é esse, é o outro, é o azul. São Paulo, na sua inspiração genial, né, ele usou a palavra espinho da carne exatamente para que os nossos se encaixassem. Então Deus vai curar tudo, sim, vai curar tudo que nos impede de amar, tudo que nos impede de dar frutos pastorais, de dar frutos de testemunho cristão, mas vai deixar algumas coisas. Vai deixar para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos nos santificar, para que nós possamos, como diz Santo Inácio, né, em homenagem a Santo Inácio, subir, né, fazer daquela fraqueza uma escada, um degrau, para subir aquele degrau e ir para o degrau seguinte. Santo Inácio chama de G1, G2, G pequeno, G maiúsculo, né? Os que estão familiarizados com Santo Inácio. Ok? Então, quais são as áreas do nosso ser? Coloquei, Débora, vai lá no meu quarto, traz uma cebola e um olfato que estão em cima da cama, perto da janela.
eu coloquei, fiz um esquema, que é um esquema muito antigo, para nos mostrar quais são as potências da alma, como diz Santa Teresa, um pouquinho atualizadas, e quais são as áreas do nosso ser. Mas antes de começar, eu vou dar uma rapidíssima explicação que você já conhece, do que é a nossa identidade. Hoje em dia existe uma confusão enorme entre identidade, sexualidade e afetividade. Pelo amor de Deus. Identidade é uma coisa, afetividade é outra, que está dentro da minha identidade. Mas é outra coisa, outro conceito. Né? Então, o que é a minha identidade? A minha identidade é aquilo que o Senhor escolheu para mim. Né? Muito fácil quando a gente olha a corporeidade, por exemplo. Deus escolheu que eu fosse uma pessoa humana, que eu tivesse um corpo físico, né? Um corpo biológico. Ele escolheu. Não fui eu que escolhi ser anjo ou ser gente. Deus escolheu para mim ser gente. Coisas fáceis de entender. Deus escolheu para Débora esse monte de cabelo e para mim esse biquinho, esse tiquinho aqui que eu faço tudo para ficar com um pouquinho mais e não consigo. Deus escolheu, foi Deus que escolheu. Né? Ele podia ter posto um outro DNA, outro gene aí que me ajudasse mais. Então, a identidade são essas, também não é essa. Peraí que eu vou aí e volto já. Eu peço desculpa a vocês, como eu estava no quarto, eu ouvi a voz de vocês e eu pensava que ainda eram as laudes. Aí eu disse, meu Deus, esse povo está rezando o Pai Nosso depois do Benedito. Como é que está esse negócio? Mas enfim, né? Às vezes tem uma certa criatividade no meio de nós. Não me toquei, perdão, por isso eu não coloquei o arquivo. Então, voltando, a identidade é aquilo que Deus escolhe para mim. A minha vocação faz parte da minha identidade. Minha vocação não é uma coisa que foi colocada em mim como um bottom, ou como um colar, ou como um brinco, ou os homens como um cinto. Né? Minha identidade me foi dada por Deus, então a minha vocação me foi dada por Deus. Vocês sabem mais do que eu que chamar, evocar, chamar, etc. Tarará. Há um momento onde nós percebemos a nossa vocação, mas a nossa vocação faz parte da nossa identidade. É o nosso estado de vida, faz parte da nossa identidade. É aquilo que eu sou. Eu fui criada, por exemplo, Shalom. Né? A vocação Shalom faz parte da minha identidade. E enquanto eu não viver a minha identidade segundo a vontade de Deus, eu terei problemas. Outro dado muito claro da minha identidade é a minha missão. Quando Deus me dá a minha vocação, Deus me dá a minha missão. Então a minha missão não vai depender do que acontecer. A minha missão é a minha missão sempre. Há missões e vocações criadas para determinados tempos históricos. Eu sempre cito, gosto muito de citar um caso de uma enfermeira que no tempo da Primeira Guerra ela fundou uma comunidade católica, não é? Naquela época uma congregação de moças que estivessem dispostas a ir para os campos de batalha servir aos feridos da Primeira Guerra. Essa vocação durou durante a Primeira Guerra inteira, durante a Segunda Guerra inteira. Depois da Segunda Guerra, essa vocação morreu. Entende? Então, Deus cria pessoas com aquela vocação para aquele mundo.
Agora Deus vai criar com certeza, Deus já criou e vai suscitar vocações contra o terrorismo, por exemplo. Por que não? Por que não pessoas que estejam dispostas a dar suas vidas para evitar a matança, para evitar o ódio, para evitar, talvez por isso Deus no nosso tempo suscite tantos mártires cristãos. Quando eu vejo aquelas pessoas se explodindo, e tudo mais, me lembro muito dos kamikazes, que é o mesmo princípio, mas eu vejo agora, porém, Deus suscita uma multidão de mártires que com certeza contrabalançam esses coitados que se explodem achando que com isso vão ganhar, sei lá, o paraíso, toda a religião que não vale a pena discutir. Então, nossa vocação é parte da nossa identidade. Nossa missão é parte da nossa identidade. Nossa sexualidade é parte da nossa identidade. Eu não nasci mulher por acaso. Deus escolheu que eu fosse mulher. Não nasci homem por acaso. Deus escolheu que eu fosse homem. São escolhas de Deus sobre mim, Mas não é o nosso assunto. Estou querendo apenas separar um pouco as coisas. Então, a minha identidade sexual, como o próprio nome está dizendo, ela faz parte da minha identidade. E quanto mais santamente eu viver a minha vocação, a minha missão, a minha sexualidade, mais eu vou estar próximo daquilo que é vontade de Deus para mim e que foi escrito na minha história, no meu corpo, na minha psique, na minha maneira de ver o mundo, que é completamente diferente da maneira de ver o mundo de qualquer outra pessoa. Embora, evidentemente, tenha pontos em comum. Ok? Converse um pouquinho sobre a identidade enquanto eu pego aqui o arquivo. Sobre a identidade, mas felizmente não vai dar, tá bom? Não tenham medo de ser uma faca inocente. Isso aqui é uma cebola. Vamos fazer de conta que nós somos essa cebola. Tá? Essa cebola, se eu a cortar, vai ficar um cheiro delicioso.
estou chamando. Mas eu não sou contra. Se eu pegar uma cebola e eu a descascar, eu vou encontrar aqui várias camadas. Então nós vamos partir dessa alegoria. Quando eu tenho uma cebola e essa cebola vai ser estragada, por que uma cebola se estraga? Vamos ver se o padre sabe por que cebola se estraga. Se instala uma bactéria, né? Eu sei que vocês não são fortes em química e biologia, mas se instala uma bactéria na cebola. Em geral, aonde essa bactéria se instala? Exterior. A partir do exterior. Mas vocês já comeram aquelas maçãs que são bem vermelhinhas? Quando você dá uma dentada, ela está toda podre por dentro? Esse tipo de bactéria se instala a partir do interior. De alguma maneira, algum bichinho infecta a maçã e ela por fora é aquela coisa linda e por dentro é toda podre. Essa primeira camada que eu estou tirando agora, que a gente chama de casca da cebola, ela seria a nossa corporeidade. Ou seja, nós temos um corpo. E esse corpo tem os 5 sentidos, evidentemente, né? Esses 5 sentidos, muitas vezes, são o lugar onde as bactérias começam a se instalar. Aquilo dos místicos antigos, que hoje a gente esquece, aquilo de vigiar os próprios sentidos, a vigilância dos olhos, a vigilância dos ouvidos, a vigilância do paladar, do olfato, do tato, não é uma história em quadrinhos, não é uma espiritualidade antiquada. Por quê? Porque essa casca é o mais vulnerável da cebola. A nossa corporeidade, os nossos sentidos, eles são a parte mais vulnerável. Aquilo que tem abertura para a penetração de bactérias. E hoje em dia, nós vivemos numa civilização, se eu podia dizer assim, numa sociedade onde o apelo aos sentidos é fortíssimo e nem sempre o melhor. Eu botei a flor e eu. Claro que vocês todos olharam para a flor. Eu agradeço os que tiveram a temperança suficiente para olhar para mim, né? Mas os nossos sentidos, eles vão para aquilo que nos atrai mais. Os nossos sentidos, eles, quando são deixados soltos, eles vão para aquilo que nos dá mais prazer, né? Eles têm uma ligação, nossos sentidos, uma ligação direta com a parte do nosso cérebro que nos dá prazer. Deveria ser a nossa vontade, não é? Quais são os nossos sentidos? Então, algo que eu como, que eu bebo, que eu exalo, né? Algo que eu cheiro, algo que eu toco, né? Eu estava no cabelo da Débora com mão de cebola, né? Algo que eu toco, algo que eu sinto. Essas coisas, elas vão direto para o sistema límbico, como se chama. Então, elas passam para o sistema límbico sem censura. Sem censura. Daí nós precisamos guardar os nossos sentidos. Nós temos um bichinho chamado WhatsApp, ou redes sociais,
que eles fazem um apelo direto a todos os sentidos ao mesmo tempo. Eu vejo, exceto talvez o olfato e o paladar, mas eu vejo, eu toco, eu sinto, eu ouço, né? E a imagem hoje em dia ela tem um impacto muito grande sobre nós. E isso, atenção, quando ele liga o nosso sistema límbico, ele desliga o nosso sistema de censura. Então, nem sempre a luzinha vermelha da censura, super-ego, se vocês quiserem, mas da censura, nem sempre essa luzinha vermelha acende para aquilo que me dá prazer. E eu nem noto, eu nem vigio sobre isso. Né? Então, essa é a nossa corporeidade. E há pessoas que são mais sensíveis a esse tipo de bactéria. E aí vem a nossa segunda camada, que é a camada da afetividade. Afetividade. Vamos compreender um pouquinho a nossa afetividade. A afetividade, ela é amoral. Ela nem boa nem má. Ela é amoral. Vocês entendem bem esse conceito. E ela é, ao mesmo tempo, um precioso dom de Deus. Porque é graças à existência da afetividade que eu posso me relacionar com Deus, com o meu irmão, comigo mesmo e com o Criador. Sem a afetividade não haveria como eu me relacionar. Nós usamos um pleonasmo muito engraçado: relacionamentos afetivos. Em honra aos italianos, Madai. Como? Todo relacionamento é afetivo. Não existe um relacionamento que não seja afetivo. Mas virou já um jargão aí da língua portuguesa e a gente tem que ter paciência, né? Relacionamento afetivo. Todo relacionamento é afetivo. Sem a afetividade eu não seria capaz de amar. Sem a afetividade eu não seria capaz de me relacionar com Deus, eu não seria capaz de rezar. Sem afetividade eu não seria capaz de rezar, porque eu não seria capaz de me relacionar com Deus. Sem afetividade eu não seria capaz de amar o meu irmão, de conversar com ele, de me relacionar, de sentar perto. Sem afetividade eu não teria como dizer: e aí, como é que você está? Sem afetividade eu viveria isolado no meu mundo, lá no quartinho dos fundos da minha paróquia. Então, afetividade é relacionamento. É a maneira como esta camada, que é a camada mais, vamos dizer assim, danadinha, a camada mais trabalhosa, sem esta camada, que ao mesmo tempo é trabalhosa, eu não seria capaz de me relacionar. Então, essa camada da afetividade é um imenso bem, é um imenso dom. Mas como todo dom, pode me levar para Deus ou pode me distanciar de Deus. E a afetividade, ela tem algumas características que nós precisamos entender. A primeira, vamos dizer assim, mais basal, né, é o humor de base. Nós temos, todos nós, um humor de base, uma maneira de ser. A gente até falava sobre isso. Uns são mais fleumáticos, outros são mais melancólicos, outros são mais impulsivos, atirados, alegres. Outros acordam de manhã com um cara que não dá mais, tem que destruir as paredes da casa para a cara da pessoa passar. Outros acordam com um sorriso
Tem uma irmã que ela morou comigo bastante tempo, que eu acho a coisa mais linda. Deixa que eu te acordo. Deixa eu te acordar. Porque quando eu ia acordar essa minha irmã, eu dizia, fulana, aí ela dava um sorriso. Eu acho a coisa mais linda. Eu acho a coisa mais linda. Viajei com essa irmã agora, passei 4 dias na Argentina com essa irmã. E aí nós éramos 4. Quem fica no quarto com quem? Eu digo, não, eu fico com a fulana. A pessoa, mas ele, por quê? Por que tu tá preferindo ela? Nós, porque ela acorda sorrindo. Todos os dias ela dizia, como é quem bota o despertador hoje? Eu dizia, só para ter o gosto de acordar sorrindo. E eu, por outro lado, quando me acordo, eu dou um pulo de 3 metros da cama, bato no teto e volto, eu sou assustada. E ela dizia, não, eu acho bom mesmo, porque te acordar é um suplício para mim. Eu sei que eu já vou ouvir um grito. São coisas simples, não é uma explicação científica, mas para a gente entender o que é esse humor de base. Qual é o meu humor de base? Eu sou dado ao pessimismo de qualquer jeito. Eu sou dada à alegria, à esperança, à abertura. Eu acordo com um sorriso ou eu acordo com a casa inteira sem cadeira, minha cara feia? Aquela missa das 6h30 da manhã. Não é minha cara na missa 6h30 da manhã. Esse é o humor de base. Então é aquela maneira de me relacionar de base. Se eu não fizer nada sobre ela, talvez eu pegue uns anozinhos de purgatório, Porque esse humor, ele precisa ser um humor voltado para os outros, e não voltado para ela. Depois nós podemos imaginar uma segunda camada, vamos dizer assim, da afetividade, que são as emoções. Mantenha o computador sempre aceso, para a gente não ver, sempre a tela acesa. São as emoções. As emoções fazem parte da afetividade, mas elas são ainda muito básicas, o que São João da Cruz chamava muito inferiores. São João da Cruz vai falar das potências superiores e das potências inferiores. Então ela ainda é uma potência inferior. É aquele pessoal que tem emoção, inaugura o supermercado, a pessoa começa a chorar na inauguração do supermercado. Para ela, aquilo ali é uma emoção fortíssima. Ver o supermercado ser inaugurado, com aquela banda, aquelas bolas, aí chora. Tem gente que não chora nem com a tragédia da França, nem com a tragédia do Rio Doce. Tem gente que diz assim, a lama do Rio Doce chegou ao Espírito Santo. Ai, meu Deus! Então são tipos de emoções que nós precisamos conhecer. Como é a minha emotividade? Eu sou uma pessoa que me deixa levar pelas emoções? As emoções têm qual papel na minha vida? Como talvez, no caso dos homens, muitas vezes os homens têm dificuldade de expressar emoções, não sentimentos, mas emoções, por causa da cultura brasileira, que é muito, bom, enfim. Então, como eu lido com as minhas emoções? Como eu lido com as inaugurações de supermercado? Como eu lido com um acontecimento inesperado na minha paróquia? Estava tudo bem na minha paróquia. Eu ia inaugurar o altar do Santíssimo, da adoração ao Santíssimo Sacramento. Tudo maravilhoso, tudo perfeito. As tiazinhas tinham botado as flores lá. Eu já tinha convidado os meus amigos padres das outras paróquias. Eu comprei um ostensório daqueles assim que me endividei durante 5 anos. E no momento da inauguração, quando eu ia saindo para a inauguração, me ligam, dizendo que entrou um ladrão e roubou o ostensório, pedra de mármore de Carrara no altar, até o ostensório o ladrão levou.
com essa emoção? Eu digo como Jó, Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ou eu digo assim, ladrão desgraçado, você tem polícia, eu te pego, chama a polícia, chama o Buda, chama não sei quem, chama o Bob. Como eu lido com as minhas emoções? Eu preciso das minhas emoções para sobreviver? Eu preciso sempre de que me estejam dando emoções positivas para sobreviver? Para eu ficar feliz, eu preciso sempre de alguém me assegurando, né? Me dizendo, é isso mesmo, você fez muito bem, etc, etc. Depois vem os meus sentimentos. Os sentimentos já são mais profundos. Os sentimentos já são mais estáveis. Os sentimentos, eles são ligados às ideias. Então eu tenho sentimentos, desculpem, eu errei. Os meus sentimentos estão ligados aos valores. Aos valores. Então, sentimento de justiça, né? Que a gente, a Igreja Católica Brasileira está cada vez mais influenciada pela língua italiana, né? Então a gente está substituindo cada vez mais a palavra sentimento pela palavra senso. Então, para vocês entenderem melhor, o senso de justiça. Então eu tenho um senso de justiça, eu vejo uma injustiça, estou passando e alguém dá um chute numa velhinha, tá? Então o meu sentimento de justiça, o meu senso de justiça faz eu ir lá e dizer, meu senhor, o senhor deu um chute na velhinha, mas por quê? Ou vejo um homem de um carro roubando a esmola que foi dada para o pobre. Sobe o senso de justiça, sobe uma ira santa, não é verdade? O sentimento de justiça, o sentimento de conciliação, a gente também chama de senso de conciliação. Ou seja, valores que nós trouxemos da nossa infância que se transformam na afetividade, na área da afetividade, em sentimento, em senso. Em mim existe o senso de amor? Existe. Existe. O amor é um sentimento, mas não a Cáritas. Não a Cáritas. Quando eu me relaciono com as pessoas, eu me relaciono com o sentimento de amor ou com a Cáritas? A gente já chega na Cáritas, né? Como é que eu me dou para aquela pessoa? Como é que eu me relaciono com as pessoas? É a partir de um sentimento de amor somente? Ou eu me aprofundo e vou até a Cáritas? Né? Bom, também como eu disse a vocês, às 6 horas vão se transformar em 15 minutos. Depois eu tenho um novo, vamos dizer assim, nova área, que é a área das paixões. Essa aqui eu quero me reter mais nessa área. O que é uma paixão? Eu estar apaixonado. Sim, muito bem, você sabe português, muito bem. Mas é quando os meus afetos se exacerbam. Eu costumo dizer que a afetividade é como um armário não muito firme, e que eu ponho na primeira gaveta o humor, na segunda gaveta de baixo para cima as emoções, na terceira gaveta os afetos, na quarta gaveta as paixões. Só que nessa gaveta eu guardo bigorna. Você sabe o que é bigorna ainda? Ainda sabe o que é? Bigorna é a palavra dos antigos. Quando a gente sabe para colocar coisa no cavalo, ferradura no cavalo. Então, para fazer a ferradura, os ferreiros usavam uma bigorna.
bigorna. Até hoje, para fazer portão de ferro, por exemplo, ferro batido, eles usam a bigorna. Eles aquecem o ferro, colocam na bigorna e ficam malhando o ferro. E a bigorna, ela é muito pesada. Eu costumo dizer que quando nós guardamos as paixões nessa primeira gaveta, que é o lugar delas, elas têm, pelo peso delas e pela desordem delas, elas têm o poder de desordenar todas as gavetas da afetividade. A paixão, o pessoal diz que a paixão cega, né? Um ditado popular. Muito verdadeiro. A paixão cega. A paixão faz com que eu me foque numa coisa só que está me apaixonando, positiva ou negativamente, embora ela seja moral, mas eu foco naquilo e o mundo inteiro desaparece. Por isso que às vezes os pais dizem assim: eu acho que a Lucinha está apaixonada. Porque a gente fala, mas não responde. Parou de comer, não faz mais as atividades que ela fazia, não vai mais ao cinema, não sai mais com as amigas, ela está apaixonada. Significa o quê? Todas as minhas potências afetivas se centralizam num só ponto. Eu fico cego. E todas as minhas energias afetivas se focam naquele ponto. Ai, mas a paixão está muito longe de mim. Não está. Ela está perto de você no dia a dia. Quando você, por exemplo, faz uma coisa errada e aquilo não sai da tua cabeça, isso é um tipo de relacionamento com o seu erro que vem da paixão. Você começa a só pensar naquela coisa. Pode ser uma tentação? Pode ter começado como uma tentação, sim. Mas essa tentação entrou na área da afetividade chamada paixão. Outras coisas vão entrar na área da afetividade chamada amor. Passa a noite com gases, por exemplo. Passa a noite vomitando para você ver como vai ser o teu humor. Na verdade, elas podem ter entrado através das tuas emoções. Por algum lugar, alguma coisa entrou, algum lugar da tua afetividade, e ela aos poucos te apaixonou. Ou seja, você não para de pensar naquele problema. E isso vai, e agora nós vamos passar para o gráfico, isso vai te tornando cada vez mais vulnerável. Olha aqui para a cebola antes de botar o gráfico. Vai lá, Débora. Então, nós temos a nossa corporeidade, que seria a casca. A primeira camada seria a afetividade. A segunda camada seria a imaginação, ainda bem superficial. Vocês veem que a cebola está na minha mão, tá? Ainda bem superficial. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é imaginação. Depois eu tenho a memória. A gente vai definir daqui a pouco o que a gente entende por memória. E finalmente eu tenho o coração da cebola, que eu quase não consigo separar. Estou fazendo aqui uma forcinha para chegar no coração. Câmera, por favor, aqui mostra sim o coração da memória. Um dia eu vou fazer o programa da Ana Maria. Câmera, mostra aqui, por favor, como está difícil para mim desmembrar o coração, que é a inteligência e a vontade. Certo? Agora eu acho que a gente consegue entender melhor o gráfico. Pode jogar o gráfico. Os meus sentidos estão me dizendo que esse é um cheiro muito desagradável. Quem quiser, depois da palestra, eu vou botar a mão na cabeça e rezar. Essa parte preta é a nossa corporeidade.
da qual nós já falamos. A parte azul, esse azul mais escuro aqui, quase cinza, é a nossa afetividade, da qual nós já falamos. A parte azul clara seria a nossa imaginação. Moisés ontem deve ter falado para vocês que a imaginação é a louca da casa, tá bom? Sim, é isso que Santa Teresa diz. Mas assim como a afetividade, a imaginação, ela é a moral. Dependendo do que eu faço dela. O que é a imaginação? Presta atenção. É a capacidade de criar. Não criamos do nada, só quem cria do lado é Deus, do nada é Deus. Mas vocês devem estar percebendo que o que eu estou falando é o que nos foi dado da imagem e semelhança de Deus, né? Mas não vamos entrar na área da teologia. Então, nós temos a imaginação. A imaginação é a minha capacidade de criar. Eu sou um co-criador porque Deus me deu a graça da imaginação. Isso é algo muito, muito, muito bom. Ela psicologicamente é profundamente ligada com a intuição. Mas como área do ser, ela me leva, atenção ao que eu vou dizer, a me colocar no lugar da situação e me colocar no lugar do outro. Não existe, não sei se vocês já viram naquelas feiras que existem, feiras dos inventores, dos criadores, não tem de vez em quando a feira assim lá para São Paulo, né? E que aí a televisão mostra uma coisa que o cara fez e que você disse, poxa, vai ter imaginação assim hoje? Como é que um cara consegue imaginar um negócio desse? Quer ver um que está na moda? Colocar uma garrafa PET cheia d'água dentro da caixa do vaso sanitário. Não está na moda? Como é que aquela criatura foi fazer o negócio daquele? Ou seja, a inventividade dela, a capacidade de criar dela. Estão querendo saber o que é o invento? O invento é o seguinte. Tem uma caixa de descarga, aquela que enche, você dá descarga e faz aquele barulhinho até encher, aí a boia para, certo? Uma senhora muito simples, né, percebeu que se ela enchesse uma garrafa PET, aquela de Guaraná, de Coca-Cola, de 2 litros, né? Se ela enchesse uma garrafa PET de água e colocasse dentro da caixa d'água, da caixa, ia diminuir o volume de água, certo? E ia dar descarga da mesma forma, mas em cada descarga ela ia economizar 2 litros d'água. Aí já fizeram as contas para ver quanto ela economizaria num dia, num ano, numa década, num século, e você olha e diz, como é que ninguém pensou nisso antes? Não é? Então, vocês que são de São Paulo, né, que passaram muita falta d'água ultimamente, nós que somos do Nordeste, que passamos falta d'água diariamente, né? É uma invenção de quem? Uma senhora simples que se colocou fora de si, através da imaginação, através da criatividade, ela se coloca fora de si e naquela situação cria, ela tem uma empatia com a situação, tá? Tudo isso que eu estou falando, evidentemente, essas áreas, elas agem juntas, mas a gente, aquela velha história, né, a gente separa
escolástica famosa, né? A gente separa para entender melhor. Então, graças à imaginação, eu posso ter compaixão, eu posso ter o sentimento de compaixão, porque eu posso me colocar no lugar do outro, eu posso imaginar como eu estaria vivendo no lugar do outro. As pessoas que têm alguns tipos de problemas psicológicos, elas não têm essa capacidade de empatia. Os psicóticos, eles não têm capacidade, em geral, de se colocar no lugar do outro, porque é comprometida essa área da vida deles. Então, a beleza da imaginação, ela faz às vezes de doida da casa mesmo. Mas a grande beleza da imaginação é que ela consegue se colocar, né? Você vê uma pessoa assim e você diz, você está com frio? Ou então você passa como se nem ligasse para a pessoa. Então é a imaginação que faz isso. Ela tem a capacidade de nos dar a comoção e ela é hiper útil na Lexio Divina, né? Principalmente nos 2 primeiros passos da Lexio, né? que são... Quais são os 2 primeiros passos da Lexio mesmo? Que eu esqueci. A leitura e a meditação. Se eu uso a minha imaginação para a leitura e para a meditação, eu me coloco no lugar da samaritana, eu me coloco no lugar de Zaqueu. Eu imagino a alegria que sentiu Bartimeu. Eu imagino o que aconteceu no coração de Dimas, do bom ladrão. Tá? O que acontece? Vamos lá. O que está acontecendo? Vocês estão, não sei se percebem. Eu tenho a corporeidade, eu tenho a afetividade, eu tenho a imaginação, que ficam constantemente mandando sinais para a afetividade. Constantemente, deixa eu passar aqui no meio de vocês, constantemente a minha imaginação, que faz com que eu me coloque no teu lugar, dizendo, ele está interessado no que eu estou dizendo, porque eu noto, me coloco no lugar dele, vejo a postura corporal dele, ele está interessado. Ele está interessado. A Marquinhos está interessado, mas está pensando na palestra que ele fez, que ele ouviu, que vai remeter algumas coisas parecidas, mas não exatamente, né? Então, o que acontece? A imaginação, quando eu me coloco no seu lugar, o padre ali está super surpreso do que eu estou dizendo, tentando fazer as associações, né? Quando eu me coloco no seu lugar, eu vou mandando mensagens para a minha afetividade, para que eu consiga me comunicar, me relacionar com você, tá? Faz de conta que está com frio. Vai lá, bota a mão assim. Você é de onde? De onde? Gabetá no norte, né? Vai, treine aí. Estou passando e digo assim, o padre Marcos, né? Ele deve estar dizendo aí, não enxerga mais, né? Mas o padre Marcos, meu Deus, é de Gambetá, isso mesmo, pai? Está com frio. Alguém desliga o ar-condicionado, que ele não está acostumado com esse frio. Então, o que é que faz? E eu digo, padre, você está com frio? Ou seja, a minha imaginação e a minha intuição, né, uma série de coisas, memória também, vai me levar, vai mandar sinais para a minha afetividade. Esse sinal, ele é constantemente emitido para os meus afetos, para que eu me relacione com ele, para que eu me relacione. Tá? Depois, essa areazinha verde aqui é a área da memória. Mas o que a gente vai chamar
memória. A memória é minha capacidade de armazenar o bem. Minha capacidade de armazenar o bem. De trazer no meu coração todos os benefícios de Deus. De guardar no meu coração todos os feitos de Deus. É na minha memória que fica armazenada a presença, não a presença em si somente, porque Deus está presente em tudo, em todos os lugares, mas eu trago na memória a presença de Deus. Quando a minha memória está sadia, a presença de Deus, ela é constante. É constante. Mas infelizmente, quando a minha memória não está sadia, a presença dos ídolos é constante. Quando, ao invés do sinal ir daqui de dentro para fora, o sinal vem de fora para dentro, eu estou ameaçada. Vou voltar a isso, tá? Então, minha memória é a minha capacidade de lembrar do bem. Excepcional quando Jesus no deserto, naquela situação, o que vem à memória dele? A palavra de Deus, o bem, os benefícios de Deus, o poder de Deus. Quando nós estamos tentados, como Deus socorre a gente através da memória. E a memória, ela então alimenta a minha afetividade para que eu reaja segundo a minha vontade e não segundo os meus afetos. A memória também é o lugar onde é armazenado o amor aos irmãos. Por isso é que eu tentei me lembrar, mas infelizmente não me lembrei. Acho que é Santa Teresinha, mas enfim, não sei. A gratidão é a memória do amor. A memória do amor é a gratidão. Aquelas pessoas que estão sempre reclamando de tudo, que estão sempre achando tudo ruim, estão com um problema na memória. O bichinho lá, a bactéria, entrou pela memória. A bactéria pode entrar pela imaginação também. Depende de como você alimentou sua imaginação, de como você alimentou sua memória. Outro dia eu estava procurando um filme para ir ver com a minha mãe. Eu estava procurando o filme Grace Kelly, que é da época da minha mãe, que eu sabia que ela adoraria assistir. Eu encontrei 8 filmes de zumbi, de terror e de, como é o nome daquele bicho? De vampiro. 8. E o da Grace Kelly estava passando num só horário, às 3 horas da tarde, no shopping que eu passei. Pronto. Porque não faz sucesso. Mas nós estamos alimentando a nossa memória. E, consequentemente, a nossa memória está mandando sinais para a nossa imaginação, que manda sinais para a nossa afetividade, que manda sinais para a nossa corporeidade, e são sinais nada benéficos. Eu não tenho mais na memória a palavra de Deus com a qual eu me alimentei na Lexo. Eu tenho na memória o filme de zumbi, o filme de sexo, a tela da internet, do site pornográfico, o que eu senti na minha última masturbação, aquilo que o demônio usa muito a memória, fica jogando na minha cara os meus pecados, é a bactéria que entra pela memória e afeta todo o resto, tá? Vamos já passar para outra coisa. E finalmente, graças a Deus, nós chegamos nos 2 lugares menos afetados pelo pecado original.
Nós sabemos que o pecado original, ele afetou a nossa corporeidade. Nós tivemos medo, estávamos nus, nos escondemos de Deus. Ele afetou a nossa afetividade, né? Desculpem aí a cacofonia, né? Enfim, cacofonia. Ela afetou, porque o pecado, afetou o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com os irmãos. Não, Senhor, eu tive medo de Ti e fui me esconder. Não, Senhor, quem pecou? Eva. Eu não, eu sou um santo, foi a Eva que pecou. Então nossos relacionamentos ficaram afetados. O pecado original afetou muito a nossa imaginação. Muito. O medo, ele está muito ligado à imaginação. Quando nós temos problemas na área da imaginação, nós temos problemas com medo. Nós não temos medo. Tive medo de Ti, Senhor. Mas como medo? Se o Senhor nunca fez nada de mal, te disse que você não comesse da árvore do bem e do mal. Você comeu, agora está com medo? Mas como? Se Deus é sempre, principalmente diante do pecado original, viram Deus face a face e tiveram medo de Deus. O pecado que afeta a imaginação e traz, o temor. A mesma coisa, o nosso pecado original afetou a nossa memória. É como se o homem tivesse deixado de se lembrar dos benefícios de Deus. Tive medo. Mas o que? Essa experiência de medo vem de quê? Vem de quê? Você nasce com medo? O que houve? Que medo é esse? A memória está afetada. Tá? Porém, a nossa vontade e inteligência, elas foram abaladas, infelizmente, mas não foram tão afetadas quanto a corporeidade, a afetividade, a imaginação e a memória. Ok? Conversa um pouquinho sobre isso para acordar. O que isso, mas coloca o que isso traz na tua vida, para você se conhecer, como é que você funciona. O jeito da gente correr mais a nossa vontade foi abalada pelo pecado original, porque o universo inteiro foi abalado pelo pecado original. A nossa vontade foi enfraquecida. O que é a nossa vontade? É a capacidade de aderir à vontade de Deus. É a capacidade de aderir à graça. É a capacidade de viver aquilo que a palavra quer que eu viva. É a capacidade de viver as obras de misericórdia que me custam. A capacidade de viver a penitência, o jejum, a mortificação de todos os tipos, a disciplina. A vontade nos dá vitória sobre a carne e nos dá vitória sobre o mundanismo, do qual o Papa tem falado também, que é mundo, como a gente diz. Essa vontade, ela por si mesma, ela não funciona. Como nenhuma dessas áreas funciona por si mesma. Mas a vontade ontológica, vamos dizer assim, ela é iluminada pela inteligência ontológica. A capacidade de conhecer a Deus. A capacidade de ter o entendimento das coisas de Deus. A capacidade de ter
a consciência de Deus, de repartir com Deus a ciência daquilo que é o bem e do que é o mal. A inteligência sabe distinguir o bem e o mal, e ela ilumina a vontade sobre as coisas de Deus. Ok? Agora olha aqui para mim. Olha aqui esta canetinha. O vírus, a bactéria, o bichinho, o pecado, o que vocês queiram, ela pode se utilizar de qualquer uma dessas áreas do meu ser. Depende do teu calcanhar de Aquiles. Tem gente cujo calcanhar de Aquiles é a corporeidade. A audição, por exemplo, o olfato, ou o tato, ou o bem-estar, o conforto, alguns, entre aspas, benefícios da modernidade. Tem gente cujo calcanhar de Aquiles são os afetos. Aliás, eu vou corrigir. Tem muitíssima gente cujo calcanhar de Aquiles é a afetividade. A maior parte da humanidade está inserida. É o nosso grande calcanhar de Aquiles. E quanto menos amado nós tivermos sido, quanto menos amados nós tivermos sido na nossa infância, mais a nossa afetividade será frágil. E mais nós vamos ser dados ao orgulho, à vaidade, à autocomiseração, à acusação do outro, às defesas, aos encolhimentos, aos medos, às carências. Hoje em dia, com a destruição, que não foi destruída a família, mas com a tentativa de destruição da família, o demônio está investindo tudo na afetividade. Tudo. Para atingir a afetividade, ele usa a memória, a imaginação e a corporeidade. Mas o que ele quer mesmo, gente, é vir daqui de fora para dentro e atingir a nossa liberdade. Nossa liberdade, como todo ato humano livre, tá? Lembram dessa noção da antropologia? Ato humano? Lembra? Para não ter que explicar, tá? Então, o que ele quer é tirar a nossa liberdade. E a nossa liberdade vem de um ato humano, um ato responsável, um ato livre, que é a nossa vontade iluminada pela nossa inteligência. Então, o que o demônio tem feito hoje, e o que faz em nós, eu, tu, ele, nós, acabei de confessar ali com o padre, né, padre? Não diga nada da minha confissão, porque eu já disse, padre, né? O que o demônio faz? Ele está incentivando o narcisismo. Nossas crianças hoje são criadas no narcisismo, no egoísmo, numa autocentralidade escandalosa. São o centro do mundo as nossas crianças, os nossos adolescentes também, e nós também. Nós somos narcisistas em geral, nós tendemos ao narcisismo, nós tendemos à vaidade, nós tendemos à comiseração, nós tendemos ao egoísmo, nós tendemos a nos satisfazer. Então o demônio, através dos sentidos, especialmente da imagem, e atenção, meus queridos, das ideologias. As ideologias, elas vão direto nos nossos afetos. Não pensem que as ideologias vão direto na nossa inteligência. Não vão, porque senão não seriam ideologias. As ideologias, elas têm um apelo afetivo. Se você se lembrar, vamos para a Groenlândia, tá? Se você se
há 1917, qual era o grande apelo? Mães de família que não têm o que dar aos seus filhos. Foi feito o primeiro dia da mulher durante a Revolução Bolchevique. Nós não nos damos conta disso. Foi um apelo emocional que fez um levantamento em todas as mães. Claro, todo o contexto, né, de Lenin, não sei o que nós não vamos discutir aqui. Mas as ideologias, elas começam a se instalar nos afetos, nas paixões. Eu sou apaixonado por uma ideia, não aceito nem discutir. Não pensem que quando o demônio investe no exército islâmico, Estado Islâmico, não pensem que ele vai por aqui pela inteligência. Não vai. Ele vai pelos afetos. Aí ele pega onde está instalada a vaidade, o orgulho, o desejo de vencer, o desejo de ser mais. O Estado Islâmico, evidentemente, é uma ideologia, né? Não precisa a gente se esforçar para perceber isso. Mas é uma ideologia exatamente porque o grande investimento do demônio nas nossas vidas, e hoje em especial, é aqui nos nossos afetos. Tem gente cujo calcanhar de Aquiles é a imaginação. São pessoas cuja afetividade já foi tão transtornada que elas começam a ter fantasias de todos os tipos, inclusive fantasias patológicas, como síndrome do pânico, por exemplo. Depois, em outras pessoas, o calcanhar de Aquiles vai ser a memória. Memórias fixas, obsessivas. As ideologias, as idolatrias obsessivas. Porque a fulana, o fulano, o meu pai, aquele político, a minha mãe, a minha amiga, a minha, sei lá, ídolo a gente faz de qualquer coisa, né? Quem adorou um bezerro de ouro de 3 centímetros adora qualquer coisa. Então vocês entendem o movimento do demônio? O que ele quer é enfraquecer, aprisionar, acorrentar, cegar, o nome que vocês quiserem, a nossa vontade, a nossa inteligência, porque eles querem tirar a nossa liberdade de não mais pecar. Quando eu perco a minha liberdade de, com a graça de Deus, optar pelo bem e não mais pecar, eu estou com a minha vontade e a minha inteligência escravizadas. Eu não sou mais livre. Porque Deus me deu a liberdade de pecar ou de não pecar. E a minha vontade, fortalecida pela graça de Deus, me leva a não pecar. Mas se a minha inteligência não consegue mais iluminar a minha vontade, se a minha vontade não consegue mais aderir à vontade de Deus, então eu peco. Vejam bem, o movimento do demônio, vou repetir, tá? É de fora para dentro. Você sem querer na internet, aí vem um pop-up de um site de relacionamentos. Vem aquele pop-up, você diz, só uma vezinha. Afinal, preciso saber, pastoralmente, preciso saber o que os meus paroquianos estão vendo. Semana passada eu aprendi 50 confissões. Nas 50 confissões, 30, todos os homens e até mulheres, porque hoje está na moda a mulher adulterar, né? Vocês sabem, tá? É um modismo. Então, 30 homens e 20 mulheres viam sites pornográficos. Eu, como um bom pastor das minhas ovelhas, tenho que ir à frente das ovelhas e entrar no site pornográfico para ver como é. Só essa vezinha. Nessa hora, gente, o demônio consegue passar no teu corpo, nos teus afetos, na tua imaginação, na tua memória. E aqui, aonde a tua vontade de vista firme, aqui
inspira sempre. E a tua vontade, a tua inteligência ficam escravos. Por quê? Onde é que está a amarra? A amarra está na vontade, na inteligência? Não, a amarra está nos afetos, está aqui em cima. Está aqui em cima. Porque tudo que o demônio faz é para nos afastar do amor de Deus. E o amor cáritas está aqui na vontade, nos afetos, na vontade, na inteligência. O amor cáritas não é vivido nos afetos, tá? Eu sei que vocês sabem disso. O amor cáritas não é só sentimento. O amor cáritas é uma opção da minha liberdade, da minha vontade, da minha inteligência. Mas o demônio, querendo enfraquecer a minha vontade, a minha inteligência, ele entra através especialmente dos afetos. Pode entrar através da memória. Se eu morri de ver filme de zumbi, a minha memória fica enfraquecida. Se eu tive relações homossexuais ou heterossexuais antes de decidir meu estado de vida, aquilo fica na minha memória para sempre. Porque tudo que envolve o corpo fica na memória para sempre. Vai ser o meu espinho na carne para sempre. Para sempre. É uma marca para sempre, que fica aqui na memória. Ou eu submeto a meu corpo, a minha afetividade, a minha imaginação e a minha memória a minha liberdade, a minha vontade, inteligência, ou eu estou perdido. O que o Espírito, 5 minutos, tá, pai? Passei 15 já. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo faz um movimento oposto. Aqui eu peguei esse gráfico emprestado de uma outra palestra, mas digamos, tá? Digamos, não é para ser, tá errado, mas vamos imaginar, tá bom? O Espírito Santo habita em tudo, né? Mas o Espírito Santo age também, ele age livremente, mas ele age também através da minha inteligência e da minha vontade. E o Espírito Santo vai de dentro para fora. Ele vai de dentro para fora. Ele vai corrigindo, vai iluminando. O Espírito Santo ilumina a minha inteligência, fortalece a minha vontade. A minha inteligência e a minha vontade tomam posse da minha memória, corrigem a minha memória, curam a minha memória. E isso é cura interior. A cura da memória é uma cura preciosa. Preciosa. Porque com a memória curada nós viveremos a gratidão, nós viveremos a palavra, nós viveremos um relacionamento sadio. O Espírito Santo vai de dentro para fora e vai iluminar a minha memória, vai iluminar a minha imaginação, vai curar a minha imaginação. Eu vou olhar para uma mulher e não vou mais imaginar aquela mulher nua. Eu vou olhar para uma mulher e vou ver a mulher como ela está, como ela é. Se bem que as mulheres andam nuas, né? Mas enfim, estão pedindo, né? Então eu vou olhar para uma mulher e vou ver uma irmã. Eu vou olhar para um homem e vou ver um irmão. Eu vou olhar para a natureza e vou louvar o Senhor. Eu vou olhar para uma situação e vou ter empatia com o meu irmão. Ou seja, eu vou começar a usar essas áreas do ser, a memória para a gratidão, a memória para a solidariedade. Eu vou usar a imaginação para a empatia, para a compaixão, para a solidariedade também, para o socorro do meu irmão, para atos de misericórdia. Eu vou usar os meus afetos para amar com cáritas, amar com cáritas, amar cáritas, amar com caridade, opção e não sentimento. Eu vou amar o meu irmão, a minha irmã, o meu Deus. Eu vou voltar à minha vida de oração, porque o Espírito Santo que
o Espírito Santo finalmente cura a minha corporeidade. Não é? Ninguém sabe, por exemplo, como é que São Corodares, né? São João Maria Vianney, como é que ele vivia com um pedacinho de pão e um caneco d'água? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E outro dia eu estava conversando com ele, né? Gostei muito quando a Sueli cantou aquela música, Eu te amo, meu Deus, meu céu. Aquilo ali é um texto de Corodares, né? Você lembra dessa música? E não tenho outro desejo senão te amar. Obrigada, eu sei que eu canto melhor, mas... Eu fui brincar, não posso brincar certas horas, porque eu esqueço. Quero dar... Sim, como é que São João Maria Vianney conseguiu? E outro dia eu estava conversando com ele, eu tenho ele em cima da minha mesa assim, de trabalho, tenho ele na minha Bíblia, tenho ele em todo canto. E eu perguntei, eu disse, São João Maria Vianney, assim, e eu estou passando por uma restrição alimentar muito grande. Eu só posso comer 6 alimentos. No começo eu podia comer 10, aí foi diminuindo, hoje eu só posso comer 6. Não é fácil no mundo de hoje comer 6 alimentos. Eu disse, São João Maria Vianney, me diga uma coisa, você vai ou não vai me ajudar? Porque você passava com um copo de leite e um pão 24 horas, eu morro de fome, São João Maria Vianney. Eu estou morrendo de fome. Aí ele não respondeu, porque São João Maria Vianney não respondia. Ele mandava rezar para Santa Filomena. Santa Filomena era o escudo protetor da humildade dele, né? Mas depois aí eu vejo como a graça de Deus me deu entendimento. O problema não é o alimento, o problema é a graça. E nesse dia que Deus me falou uma coisa tão simples, eu dei um mergulho da corporeidade para a vontade e a inteligência, para aderir à graça que Deus está me dando. Claro que depois eu saí e comecei a morrer de fome outra vez, mas enfim, né? O pior é que eu sou tão rica, eu devia ser magra que nem. Imagina. Põe na memória, né? Dom Quixote de la Mancha. Então, só para finalizar, cabe a pergunta: aonde é que eu vivo? Aonde é que eu oro? Aonde é que eu tomo as minhas decisões? O que rege a minha vida? Onde é que eu vivo? Quanto mais imatura uma pessoa é, mais essa pessoa vive aqui, em nível de imaginação e afeto. Nem a memória entra. É muito típico você ver uma pessoa imatura quando você vê uma pessoa que se deixa levar pelos sentimentos, que se deixa levar pelas emoções, que se deixa levar pelas paixões, que se deixa levar pela ideia da hora. Onde é que a gente vive? A gente vive nos afetos, a gente vive na imaginação. O orgulhoso vive na imaginação. Eu falo muito do orgulhoso porque é a minha especialidade, né? É meu pecado principal. Não sei se vocês são orgulhosos, mas caso sejam, né, talvez ajude. O orgulhoso vive muito na imaginação e por isso ele é ridículo, né? Gostei muito quando o Papa Francisco falou uns dias atrás que o arrogante e o orgulhoso, eles não são só pecadores, eles são também ridículos. Isso é um comentário de Garrigou Lagrange, um teórico que vocês com certeza conhecem bem, né? O orgulho leva ao ridículo. Então o orgulhoso, o prepotente, o arrogante vive na imaginação. É aqui na imaginação que vocês vivem. Quem vive no passado, Mr. Trauminha, não é? Ele vive na memória. Ele não se desliga do passado. Quem vive para comer, beber, dormir bem, que escolhe suas amizades de acordo com o que elas podem lhes proporcionar, às vezes, vivem na corporeidade. Onde é que nós vivemos? Que o Filho de Deus só tem um lugar para viver, que é na liberdade dos filhos
Deus na imaginação e na vontade